Programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Puxa vida, é um prazer muito grande estar começando aqui esse programa semanal, esse programa de muito entusiasmo que eu tenho tentado fazer. Estamos iniciando o programinha número 80. Hoje é dia 27 de janeiro de 2020 e o prazer é muito grande hoje, principalmente porque hoje é uma data significativa aqui na história da revista Aquarista Júnior, da história aí do aquarismo, essa coisa toda. Preparei até um cartazinho aqui, porque em 88, nesse mesmo dia, 27 de janeiro, a gente estava lançando a revista Aquarista Júnior, lá em São Paulo, Centro Cultural São Paulo, lá perto da estação Vergueiro do metrô, fizemos um coquetelzinho de lançamento da revista, e hoje ela está comemorando 20 não, como que é, 32 anos de história. Uma história recheada aí de emoção, de boas realizações, de tentativas de fazer com que o hobby do aquarismo pudesse ser dinamizado, incentivado, promovido, divulgado em todos os lados, em todos os lares, em todos os cantos brasileiros, para que pudesse realmente, de uma maneira forte, de uma maneira eficiente, através dos projetinhos que a gente fez, através das ideias que a gente começou a ter, para realmente fazer com que o hobby pudesse crescer, engrandecer tecnicamente, popularmente, em todo o território nacional, em todos os cantos do Brasil. Então a ideia do programa da revista é justamente, qual que é a ideia do programa da revista? Contar a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, sob essa ótica, sob essa coisa do que a revista Aquarista Júnior procurou criar, publicar nas páginas, vamos dizer, elaborar alguns projetos, alguma coisa que realmente ajudasse bastante a turma, ajudasse principalmente aquele grupo de iniciantes, aquele grupo infantil, pessoas, vamos dizer, pessoas não, né, crianças que logo pequenos já começaram a sentir o interesse pelos peixinhos no aquário, aquela coisa. Então a gente começou o quê? Focar nessa coisa de regras, de conceitos, tentar fortalecer o lado comercial, o lado das lojas, tentar ajudar o pessoal da indústria aquarística. Depois veio a indústria aí de importados, né, que chegou no Brasil, entendeu? Ajudar realmente essa coisa de saber qual o produto certo, no lugar certo, na hora certa, saber pequenas noções de tratamentos de doenças, de prevenção de doenças, de se preocupar com essa parte de tentar fazer com que o ambiente do aquário fosse mesmo, vamos dizer, um pequeno habitat, um pequeno pedaço da natureza em sua casa. Então isso a gente foi ao longo dos anos realmente tentando apresentar nas páginas das revistas esse tipo de ideia, né? E só para você ter uma ideia, nós estamos agora, nesse programa, nós estamos falando, né, ano a ano, cada programa vai evoluindo os anos, nós estamos no ano de 1998. Entendeu? Então o que acontece? Qual que é a ideia do programa? Eu tenho puxado nas memórias, puxado na biografia, puxado nas gavetas, puxado no álbum de fotografias, buscado nos rascunhos, nas pastas, nos arquivos, na biblioteca, tudo aquilo que a gente foi realmente fazendo, estou pegando, tentando na mesma época e separei algumas coisinhas interessantes que eu acho que a revista Aquarista Júnior colaborou com essa coisa de tentar ajudar o progresso do aquarismo. Revista número 60, essa é a capinha dela, de fevereiro de 98. Eu marquei duas coisinhas bacanas. Página 14, papapi papapá, deixa eu ver aqui. Na página 14, aquilo que eu falei, desde do começo dos programas, eu venho de uma geração, de uma época, eu venho de uma vertente de criação de peixes, entendeu? Da onde que eu venho? Eu comecei década de 80, né? Comecei a ser um criador de lebistes semi-profissional. Entendeu? Então eu venho dessa vertente. Então, nas páginas das revistas, eu sempre procurei criar ideias, projetos e artigos, esse tipo de coisa, que pudesse colaborar com esse incentivo a novos criadores, incentivo a novas variedades de peixes, incentivo a, vamos dizer, se preocupar com esse engrandecimento da variedade e quantidade de opções de peixes que poderiam começar a existirem nas criações e posteriormente nas lojas de aquário à disposição dos aquaristas. Quando foi nessa revista, ó,
foi feita uma matériazinha bacana, seja um criador profissional. Era um incentivo para as pessoas que às vezes tinham um quartinho em casa e poderia começar uma pequena criação caseira. Uma pessoa que tinha um pequeno galpãozinho e pudesse começar uma criação bem... E aqui o que que acontece? Foi feito, ó, tá vendo aqui, ó, um esqueminha, uma plantinha de como está um aquário. Só para ter uma ideia, deixa eu ver aqui, esse projetinho, no caso, né? Porque a gente recebia na época muitas cartas, muita correspondência, tinha um intercâmbio bacana, essa coisa de carta, de telefonema, principalmente de carta. E o aquarista Pércio Enache, em maio de 96, nos enviou esse tipo de desenho. Então eu fiz um artiguinho falando sobre a ideia de ser um criador profissional e coloquei o desenho que ele mandou para nós, entendeu? O que era uma ideia de quantidade de aquários, quantidade de tamanhos de aquários, a localização dos aquários no quartinho, para que pudesse ser um ponto de partida, uma ideia, uma sugestão para os futuros criadores de peixes caseiro, no caso. Essa era uma ideia para o peixe lebiste, o guppy, né? Entendeu? E a gente fez questão de publicar na revista Seja um Criador Profissional justamente por causa disso. O mercado estava começando a precisar quantificar essa coisa de variedades de peixes e era uma ideia da revista Aquarista Júnior lutar por esses ideais da turma, né? Então a gente fazia várias matérias, pensei uma das ideias no caso, né? Justamente para fortalecer essa parte de criação de peixe. Então a revista sempre teve essa ideia de colocar receitas de criação, colocar opções, sugestões, para o aquarista, para o leitor realmente pegar a informação, juntar com aquela ideia que ele já tem na cabeça, juntar com outras ideias e fazer um projetinho próprio dentro das características do tipo de água, da qualidade da água, da condição da água que ele tem na sua região. Tá legal? Revista 60. Na página, uma coisa também que a gente tentou ajudar, página 20. Deixa eu ver aqui também. Lembra que eu falei que a gente sempre, em 98, estava começando a crescer, além do aquarismo marinho de peixes, que era, vamos dizer, já vinha de uns 10 anos mais ou menos, sendo fortemente praticado pela turma, começou a surgir os aquários de corais vivos, de rochas vivas, aquelas coisas todas. E a gente fez nessa mesma revista 60 a chamada pirâmide do aquarismo marinho. O que era a ideia da matériazinha? Dizendo que no topo da pirâmide, que era justamente aquário de peixes resistentes, intermediariamente aquário de invertebrados, na parte mais embaixo aquário de peixes mais exigentes e na parte da base, aquário de corais. Por quê? Porque a pirâmide era bem isso mesmo, né? No topo tinha o tipo de aquarismo marinho mais prático, mais simples e mais, vamos dizer, conhecido as técnicas para se montar um aquário, aquela coisa toda, dicas de peixe, aquela coisa toda. E a base da pirâmide, que seria a parte maior, seria para o aquário de corais, que exigia estudos mais detalhados e existia aquela necessidade de se preocupar bastante com a qualidade principalmente, ou com a condição da água para a vida dos corais vivos, a própria alimentação dos corais vivos, como que eles iam, vamos dizer, se posicionar no aquário, mais próximo da luz, mais para baixo, com correnteza, sem correnteza. Então o que acontece? O aquário de corais 98 estava começando a querer crescer aqui no Brasil principalmente. E a gente, pegando essa, vamos dizer, essa ideia, essa coisa, fazendo um esquema simples, um comentário simples, a gente procurou fazer o aquarista se posicionar naquilo que ele podia, vamos dizer, praticar num aquarismo marinho bem sucedido. Então, se a pessoa pudesse optar, no caso, que começasse com um aquário de peixes mais resistente. Depois podia começar um aquarinho de invertebrados. Depois peixes mais exigentes, porque os peixes mais exigentes eram mais caros, né? Então, às vezes você comprava um peixe caro, acabava, vamos dizer, não se adaptando bem no aquário e você logo acabava se decepcionando com o aquário e até desistindo do aquarismo. Então a ideia da Aquarista Júnior sempre foi o quê? Manter aquaristas. Então não é por falta de dicas, de informações, de conhecimento que o aquarista
poderia desistir do hobby. Então, nossa intenção com essa matériazinha foi o quê? Foi tentar ajudar os futuros candidatos aquaristas marinhos terem uma, vamos dizer, um tipo de uma linha de crescimento dentro do aquarismo marinho. E hoje ficamos contentes porque você vê que tem toda uma tecnologia aplicada nos aquários marinhos que é fantástico, de iluminação, de movimentação de água, de turbulência de água, de testes que você tem realmente em condições de fazer na água marinha, de opções de sais, né, que você pode usar para preparar água marinha ou coletar água marinha natural. Então você vê que o aquarismo marinho deu uma deslanchada positivamente, mas 98 a gente achou por bem na época, né? Entendeu? É saudosismo, isso é fogo mesmo, né? A gente fez por bem o quê? Criar uma linha de ideia para o aquarista marinho seguir. E na época ajudou bastante. Realmente o pessoal marinho, alguns estão até hoje aí praticando aquarismo marinho, realmente eles começaram o quê? A sentir que com um pouco mais de conhecimento, de leitura, de informações, ele acabava conhecendo melhor os seus animais do aquário, no caso, né? E com isso conseguia dar uma longevidade maior, uma qualidade de vida maior, uma, vamos dizer, uma probabilidade de vida bem mais aconchegante no aquário, e esse era um dos nossos grandes objetivos. Tá legal? Revista 60, ela procurava falar sobre isso. Na revista 61, uma coisa que eu já falei isso nos programas anteriores, mas vale reforçar. A gente lançou há um tempinho atrás, né, um projeto, dois projetos no caso, né, que estava aqui na página 61, página 3, página 1, página 2, dois projetos que a gente tinha. O projeto, tá aqui o cartazinho dele, Tietê, quero lhe conhecer, e o projeto Peixes da Billings, da represa Billings. Represa Billings, Grande São Paulo aqui, abastece toda a região metropolitana, né? O rio Tietê, famoso por nascer no interior, entendeu? Nasce no interior, em Salesópolis, né? Passa pela capital de São Paulo, ganha uma poluição tremenda, mas é um rio muito, vamos dizer, muito estudado no caso, né? E a gente quis fazer duas exposições, que era justamente, ó, exposição itinerante com 3 conjuntos de 6 aquários. Então, programe uma exposição do Tietê em sua escola, no clube, no shopping, no hotel, na biblioteca, entendeu? A realização é da revista Aquarista Júnior e do Aquário Público aqui de São Bernardo do Campo, que era o Centro Cultural Aquarista Júnior. Maiores informações tinha nosso telefone. E os peixes da Billings a mesma coisa. Era conheça a vida aquática da represa Billings. Então, o que a gente tentou fazer? Tentou fazer com que, através do projeto Tietê, quero lhe conhecer, a gente separou algumas espécies de peixes que viviam no rio Tietê. Quando for o peixe das Billings, é a mesma coisa. Separamos algumas espécies de peixes que viviam na represa Billings. Porque às vezes a pessoa vê uma represa, um rio, mas acha que não vive nada, né? Entendeu? Então a gente procurava selecionar os peixes, só que o que acontece? Como a gente começou a ter uma visita mais massificada no Centro Cultural Aquarista Júnior, a gente incorporou rapidamente. Nós fizemos só a ideia do lançamento, aquela coisa, mas incorporou esses dois projetos no acervo do Aquário Público de São Bernardo do Campo, no Centro Cultural Aquarista Júnior. Então o que acontece? A pessoa poderia ir no aquário, visitar o aquário, e de repente ela via algumas espécies de peixes que viviam na Billings, e uma parte do acervo lá, alguns peixes que viviam no rio Tietê, entendeu? Então foram duas ideias de projetos que acabou sendo incorporada no Centro Cultural Aquarista Júnior, que era justamente para quê? Para conhecer essas, vamos dizer, esses dois tópicos, Tietê e Billings, que achava importante para essa coisa, principalmente ideias até de preservação ambiental, ideias de ecologia, aquilo que todo mundo falava, né? Conhecer para preservar, essa coisa toda. Então, na época, a gente achava que você conhecer os peixes que vivem seria interessante para a turma, principalmente a turma de visitante do aquário, do Centro Cultural, que eram crianças, pré-escola, primeiro grau, até primário praticamente, que era o foco principal das visitas. E como eram peixes que não eram tão pequenos, então já na época a criança já tinha oportunidade, o visitante já tinha oportunidade de ver peixes maiores
do que aqueles ornamentais que a turma estava acostumada a ver nas lojas, nos aquários, aquela coisa toda. Tá legal? Isso foi na revista número 61. 61, abril de 1998. Uma coisa que eu queria falar também, página 8, que foi... Estava começando a pipocar no Brasil, já há algum tempo atrás, né? O famoso, um parasita que começou a parasitar os peixes, o verme âncora, a lérnia, entendeu? E o que que acontece? No começo, alguma notícia a gente estava tendo, aquela coisa toda, só que aí começou a parasitar peixes de criações, peixes ornamentais. Hoje em dia, parasita até peixes da Amazônia, peixes do Pantanal. Às vezes você vai pescar um peixe, sei lá, no Pantanal, quando você vê ele está repleto de verme âncoras. Então, quando foi na revista número 61, a gente fez questão do quê? De fazer um alerta, fazer uma informação, fazer o que você poderia fazer caso você observasse o verme âncora em algum dos peixinhos do aquário. Então fizemos uma matériazinha sobre o verme âncora, com algumas fotos que na época um leitor nosso mandou para nós, entendeu? Então o que acontece? Essas 6 fotos mostram em detalhes o parasita verme âncora, que se fixa no peixe, vai gradativamente minando sua resistência física e orgânica e poderá matá-lo. É um parasita não brasileiro que já se instalou há mais ou menos uns 10 anos nas criações de peixes de corte, né, de consumo humano, e também vem aparecendo com frequência na piscicultura ornamental. Então a gente achou que é interessante fazer esse alerta, porque dava para tentar tirar. Na época, na piscicultura de corte, você não podia colocar algum medicamento na água, porque corria riscos de prejudicar a própria carne, né, que depois ia ser consumida, aquela coisa. Agora, em ornamentais, tinha, vamos dizer, opções de tratamento, mas a principal dela, que a gente falava principalmente para os aquaristas que observavam ele no aquário, era fazer realmente a extração do parasita do corpo do peixe. O verme âncora parecia uma, vamos dizer, ele estava grudado na pele do peixe, na cabecinha, vamos dizer assim, e o rabinho dele, vamos dizer, o filetinho dele estava para fora. Então tinha o que? Uns, sei lá, 3, 4 milímetros que ficava para fora. Então, com cuidado, você antes de fazer a operação, vamos chamar assim, você observava bem o peixe, fazia até um desenho, se fosse o caso esquemático, para localizar onde estava. Normalmente ficava perto das guelras, ou nas nadadeiras, ou perto da cauda. Então, o que acontece? Você pegava, observava, anotava, e aí rapidamente pegava uma toalha, que a gente pedia, né, uma toalha felpuda, assim, macia, né? Apanhava o peixe com a redinha, prendia ele assim com a mão mesmo, assim com um paninho, no caso, uma gaze, o corpo dele, e com uma pinça, essas pinças de tirar cabelinho, você ia tirando, vamos dizer, parasita por parasita. Então tinha 3 parasitas, você rapidamente tirar. E a gente aconselhava, na época, fazer uma pastinha de vaselina, aquela vaselina em creme, né? Com um pouquinho de mercúrio cromo, que a gente falava. Olha aqui. Que na época era assim. Então você fazia uma pastinha meia vermelhinha e com o dedinho mesmo você tuchava no buraquinho e já soltava o peixe no ambiente do aquário, entendeu? Isso por si, normalmente, se não tivesse grandes infestações, ele acabava rapidamente se recuperando. Mas foi um alerta, essa coisa que a revista Aquarista Júnior também sempre teve, de se preocupar com o quê? Informações sobre prevenção e cuidados com essa coisa de doenças no aquário, que realmente acabava, quando você se dedicava muito a isso, acabava você aprendendo muitas coisas de aquarismo, essa coisa toda. E isso que é bacana no aquarismo, você vai aprendendo a ser um pequeno, vamos dizer, um pequeno observador e investigador de causas ligadas a essa coisa de doenças. Isso na revista 61. Então, deixa eu ver, foi em abril de 98 que a gente fez esse tipo de comentários sobre o verme âncora, que realmente estava. Hoje ele está um pouco ainda forte nessa coisa de aparecer nas criações, aquela coisa toda. Outra coisinha que eu queria falar, página 13, em São Paulo, começou a pipocar algumas feiras, essas feiras grandes no AMB aqui em São Paulo, feiras de móveis ou feiras, vamos dizer, de eletrodomésticos, que começaram o quê? Como as lojas de aquarismo estavam crescendo legal, começaram a solicitar uma parceria com as lojas e com isso o quê?
começaram a expor dentro do stand aquários ornamentais, entendeu? Então nós temos aqui, ó, só um exemplo que eu captei aqui, numa feira que aconteceu no AMB, veja este belo exemplo. O aquarismo pode ser um ótimo atrativo para os estandes das empresas que participam das tradicionais feiras realizadas no IBAMA. Um aquário planejadamente decorado, os peixes, as plantas, o movimento de cores, vida e alegria, tudo se destaca e o público adora. Quando o produto ou a empresa em exposição tem relação com os peixes, com ecologia ou com água, a decoração da estande com aquários fica destacada. Foi o que ocorreu na UD 97. Tem aqui algumas fotos, dá para ver pertinho, hein? Na UD 97, onde os filtros Europa, aqueles filtros caseiros, né? Ocuparam um estande de 400 metros quadrados e destacaram e decoraram todo o espaço com aquários. As 42 mesas eram aquários, mesas de orientação, que os técnicos lá orientavam, eram aquários, assim como se fosse um aquário mesa, né? 4 tubos grandões, deixa eu ver se dá para ver algum aqui, ó. Dá para ver aqui nessa foto aqui, grandões, né, no caso, né? 4 tubos e 3 tanques grandes, que não dá para ver aqui, mas era no chão. Tinha até um vidrinho que você pisava no aquário. Papapi, papapá, onde até tinha um aquário de corais vivos de 2 metros, peixes marinhos, expostos num aquário de 1.300 litros, entendeu? Todo este projeto foi executado por uma loja que existia aqui no bairro da Moca, né? Entre Moca e Tatuapé, que chamava Universal Aquatic, do César. Eu lembro muito bem disso. E ele, na época, tirou algumas fotos, mandou para nós, mas começaram a pipocar, além dessa, eu até marquei aqui, depois, né, no caso, começou a pipocar legal estandes em que aproveitavam o aquarismo, na Expo Flora, vi algumas vezes, na FEI Pesca, entendeu? Então, estandes que tinham a ver, por exemplo, com jardinagem, montavam um tanquezinho, um lagozinho. Então, os peixes ornamentais começaram a ser atrativos destas feiras que aconteciam nos grandes centros aí de convenções, que realmente juntavam ou recebiam um público muito grande de visitantes. Tá legal? Estamos encerrando. Estamos encerrando aqui o programa número 80. Gostaria de agradecer toda a audiência, toda a participação, toda a colaboração, todas as gentis comunicações que tenho tido aí, os e-mails, os WhatsApps da vida aí, para realmente dizendo que palavras de elogio, vamos dizer, de gratidão no caso, né? Então, uma boa semana a todos. Que Deus abençoe você, sua família, as pessoas que lhe cercam, as pessoas que você gosta, né? E na segunda-feira estaremos aqui sem falta, tentando apresentar essa emoção da história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos. Muita coisa aconteceu, é claro que lembrar coisas de 20, 30 anos atrás, às vezes você fala, puxa, mas o mundo era assim, tal. Era mesmo, tá legal? Então, muito obrigado, até a próxima e até, tá legal? Tchau, tchau, bye, bye.